Abra sua Bíblia, capítulo 11, do livro de Juízes, capítulo 11, do livro de Juízes. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatais contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos, conforme a tua palavra. Uma leitura bonita, que quase dispensaria qualquer comentário. Vejam que a trajetória de uma pessoa, antes de entrar no comentário, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Nessa trajetória, nos altos e baixos da vida, tem uma coisa que segura: quem nasceu para puxar pelo bem, ele vai lutar e puxar pelo bem. E quem nasceu para puxar pelo mal, ele vai lutar e puxar pelo mal. Por isso nós pregamos o milagre da transformação, que Deus transforma as vidas. Se não houvesse transformação de vidas, seria difícil mudar o quadro histórico de uma pessoa. Mas como Deus transforma o inferno em céu, a tristeza em alegria, o fracasso em vitória, o insucesso em sucesso, Ele transforma vidas também. Mas aqui nós temos um homem que teve seus altos e baixos, o seu sofrimento, e tinha tudo para não prestar na vida, tinha tudo para dar errado na sua vida. As oportunidades do mal estavam na sua frente, as propostas do mal estavam na sua frente, mas deu bom. Foi um grande homem. Quantas pessoas que estão aqui, que se fosse pensar no início da sua história, jamais acreditaria que você seria a bênção que você é, porque nada te tirou do foco. Quando nós olhamos para Jefté, nós, em primeiro lugar, precisamos pensar na sua mãe. Filho de quem era este moço? Diz o texto no versículo 1,
que Jefté era filho de Gileade, mas dele com uma prostituta. Você não vê esta mãe junto com o seu filho em nenhum momento. Não vê defendendo, não vê cuidando, não vê protegendo, não vê. Ela era uma mãe irresponsável. Ela era uma mãe que simplesmente teve o filho, mas não criou o filho, não cuidou do filho. E todos nós sabemos que a base da educação da família, ela tem uma porcentagem muito elevada, e eu digo mais, elevada para a mãe, porque até os seus 10 anos, o filho fica muito mais com a mãe do que com o pai. Veja só a dificuldade que tem um menino que se criou sem a mãe. Esta mãe não era o ponto de referência para Jefté ser um bom homem. Pense nela, tire as suas conclusões ao estudar o texto e veja como foi a vida dessa mulher. Não vai ter muita coisa a aprender aqui, porque ela surgiu e nem o nome não apareceu. Ela surgiu para destruir um casamento. Ela surgiu para intervir numa família formada. E engravidou e teve Jefté. O que se espera de um menino filho de uma prostituta? Onde estão essas mulheres? Perdidas. Deus salva. Raabe, tantas outras, mas não havendo milagre da transformação, a vida pregressa leva de um fracasso para o outro. Agora pense no pai de Jefté. O pai de Jefté era Gileade. Gileade era uma pessoa culta, uma pessoa para frente, um homem casado, um pai de família. Mas qual o exemplo que ele tinha para esse menino? Em primeiro lugar, ele deixa sua esposa e seus filhos e vai ter um filho fora do casamento com outra mulher. Jefté tinha um pai que não era uma referência para ele, podia ser para os outros, mas para ele não. Ele sempre se sentia o patinho feio da família, ele sempre se sentia o desprezado da família, ele se sentia uma pessoa fora, uma carta fora. E aí vem os problemas para a vida dele. 2 valores se destacam no início da vida, antes de ele se criar: valente e valoroso. Creio que já foi um presente de Deus para a vida do menino, que ele foi carimbado com esse presente, ser valente e valoroso. Os seus meio-irmãos sabiam disso. Ele não era irmão, era meio-irmão, filho do pai, do mesmo pai, porém filho de uma outra mulher. Era valente e valoroso. Quando olhamos para Jefté, a primeira coisa que ele tem no meio dos seus irmãos é rejeição. Eles não aceitavam o carinho do seu pai para ele. Eles não aceitavam o seu pai fazer o bem para ele. Ele era rejeitado. Uma das coisas mais difíceis de ser superado num contexto social é a rejeição. Rejeitado. Jefté era rejeitado. Quantas pessoas rejeitadas que se sentem um nada, se suicidam, se jogam no vício da bebedeira, da criminalidade, se desequilibram pela rejeição. Começa a colocar na cabeça do coração que realmente é aquilo mesmo. Ele era rejeitado. Jefté era odiado. Seus irmãos não queriam vê-lo no meio do convívio deles. Não fazia parte das brincadeiras, não fazia parte das festas, não fazia parte das benesses que seu pai dava, nada. Ele era odiado. E eu penso em José também nesse momento, que era odiado pelos seus irmãos. Você imaginou uma pessoa rejeitada e odiada? O que se espera como reação de uma pessoa que tem essas duas coisas contrárias da sua vida? Mas ainda mais, ele era aborrecido por seus irmãos, porque os seus irmãos o aborreciam.
Olhe para o semblante de uma pessoa aborrecida, ferida na alma, e ele vai mostrar, pelo seu olhar, pelo seu rosto, a fotografia do desdém, a fotografia do que está dentro dele. Você vai olhar no rosto, no semblante caído, uma pessoa desprezada, aborrecida, e você vai entender logo que o seu coração está quebrado, seu coração está amargurado, está ferido, está doendo. Quando acontecem essas três coisas com uma pessoa, o que se espera de uma pessoa? A raiz da rejeição é difícil ser arrancada, é difícil ser superado o ódio, é difícil ser superado o desprezo, é difícil. Versículo número 11, quando ele cita ali, ou do 7 ou 11, esta rejeição era problema dele? Em primeiro lugar, a rejeição estava além do seu controle. Ele não pediu para nascer assim, e ele não desejou nascer assim. A rejeição estava fora do seu contexto de domínio. Ele foi premiado. Aconteceu com ele. E jamais pensou de ser assim. Ele pensou de ser filho dessa mulher? Não. Pensou de ser filho desse homem? Não. Pensou em toda a situação que ia enfrentar? Não. E ele teria razões sobejas para perguntar muitas vezes: Senhor, por que acontece isso comigo? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? Por quê? Quantos problemas acontecem na nossa vida que está fora do nosso controle, está fora do nosso campo de domínio. Ser alvo do ódio, sem fazer um mal para ninguém. Quantas pessoas são rejeitadas e odiadas sem fazer um mal para ninguém? Sem ter feito para aquilo acontecer com ele. Eles queriam ver ele morto. Eles queriam vê-lo ele mal, não queriam vê-lo bem. Era alvo do ódio dos seus irmãos. Poderia ser dos amigos. Baseado em tudo isso, o que ele fez? Saiu. Aborrecido, saiu. Para que lado vai um homem aborrecido? Eu sempre aconselho, quando eu lembro, ao sair na rua com o carro, se alguém te tratar mal, fizer desaforo, buzinar, gritar contigo, cortar a tua frente, não repila, fica quieto, seja humilde. Se acontecer algum sinistro, alguma coisa, seja humilde, porque você não sabe de onde veio a pessoa e qual a situação que se encontra na hora. Pode ter saído de uma briga de família, de uma briga de baile, de uma briga não sei de onde, revoltado, querendo morrer, querendo matar, porque a situação que a pessoa está, ninguém imagina. Por isso acontece loucura muitas vezes. Ele saiu aborrecido e saiu sem rumo. Não tinha ninguém para recebê-lo em casa, não tinha parente, era uma pessoa sem parente definido, era um filho bastardo. Apareceu no contexto social por um erro do seu pai com alguém que tinha uma vida pregressa. Onde ele foi? Diz o texto, ele se ajuntou com um grupo de amigos, homens ruins. Diz o versículo de número 3, Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Ele se uniu a um grupo com problemas, e a vida dele era sair com eles, ia e voltava com eles. Imagina um grupo de homens levianos acompanhando alguém aborrecido, desesperado, desprezado,
pai não fez nada. A Bíblia não diz aqui que o pai fez alguma coisa para defender o seu filho, quando os seus filhos legítimos quiseram enxotá-lo da sua casa. Mas agora chegou o momento da guerra. E a guerra começou contra a sua nação, sua família. E eles se sentiram mais fracos do que os seus inimigos. E Jefté está lá, perdido no meio daqueles homens. Foi para o mundo, estava fracassado, sem saber o seu futuro. E quando eles viram que iam perder a guerra, eles lembraram de um homem que era valente e valoroso. Eles sabiam que ele era ameaça para eles, num contexto social da família. Não vou dizer financeiro, que também era. Eles pensaram, tem um homem que, se nós tivermos humildade e aceitá-lo no nosso meio, ele tem a solução do problema. Esse nós conhecemos. Ele é valente e valoroso, é um líder. Quando nós o atropelamos daqui, porque senão ele ia ser chefe de tudo nós. Nós atropelamos daqui, mandamos embora, enxotamos ele, vamos atrás dele, para vir nos ajudar na guerra. Foram e o convidaram. Ele disse, se eu ir e Deus entregar nas minhas mãos, vocês me colocam como chefe de vocês, me aceitam como líderes? Não foram vocês que me enxotaram, me atropelaram e me tiraram lá, me rejeitaram? Daí disseram, não, se você vir agora e Deus entregar nas suas mãos, você será o nosso líder. Mas ele precisava perdoar essa gente. E para perdoar pessoas que lhe feriram, precisava muita graça. Mas ele os perdoou. Primeiro valor de um homem, graça para perdoar. O valor de uma mulher, o valor de uma pessoa, de um crente, é perdoar. Me feriram, mas eu perdoo. Me perseguiram, mas eu perdoo. Me odiaram, mas eu perdoo. Me rejeitaram, mas eu perdoo. Porque o coração de Jefté tinha um princípio excelente, algo de Deus na sua vida, uma boa índole. Tinha um bom coração. E ele pensava, estou fazendo coisa errada, mas eu tenho vontade de fazer coisa boa. Estou acompanhando essa gente, mas o grupo que eu queria estar acompanhando não era este. Estou indo nesses lugares, mas não era ali que eu queria estar em outro lugar. Eu queria estar com os meus irmãos, mas os meus irmãos me rejeitaram, os meus irmãos me odiaram, mas eu queria estar com os meus irmãos. Mas eu vou perdoar. Para perdoar ele precisava liberar a dor, tirar a dor do coração, abrir o coração e deixar que todo rancor saísse, toda mágoa, toda tristeza, toda angústia, todo ódio, todo sentimento negativo. E ele chorou e saiu tudo dele. E ele os perdoou e veio. E a Bíblia diz que ele convocou os anciãos, conversou com eles, fez um propósito tão grande com Deus. Se vocês lerem a continuação do texto, vou encontrando Jefté fazendo propósito, depois sua filha saiu ao seu encontro e tal, e ele abriu minha boca ao Senhor, não tornarei atrás, um monte de coisa que é um outro assunto já a ser abordado aqui, mas parando esse primeiro estágio, e Deus entregou os inimigos todos nas mãos dele. Estou na metade do assunto, mas para parar já, vocês viram como ele teve uma trajetória e a sua boa índole fez com que ele puxasse para o bem? Vocês viram como tudo aconteceu na sua vida e ele permaneceu firme e no final Deus honrou ele? O que nós aprendemos com isso? Não importa a tua origem,
Não importa, filho, de quem você é. Não importa quem é teu pai, tua mãe, e nem a história da sua família, não importa para Deus. O que importa para Deus é o projeto que Ele tem na tua vida. Tudo o que aconteceu na tua vida, Deus permitiu passar, mas no final de toda a história, Deus levantou para honrar o seu filho. Deus se levanta para honrar você nessa noite. Deus se levanta para visitar a sua família nesta noite. Deus se levanta para movimentar os corações em teu favor nessa noite. Pessoas que não gostavam de você, vai ligar para ti e te pedir perdão. Pessoas que não gostavam de ti, vão te chamar para você fazer oração na sua casa. Pessoas que você jamais imaginaria que teria um bom relacionamento com o passar dos anos, serão os amigos mais chegados, porque Deus tem uma trajetória para a sua vida, e Ele não muda de ideia, Ele não muda de propósito, Ele definiu e está tudo nas suas mãos, aleluia.